Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. No livro de Neemias, no capítulo 9, diz que o povo de Israel jejuou, vestiram pano de saco, jogaram terra sobre a cabeça, confessaram os seus pecados e depois oraram ao Senhor. E depois desta longa oração, onde eles descrevem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, o povo respondeu: em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e a registramos por escrito. Neste documento selado estão os nomes dos nossos líderes, levitas e sacerdotes. Então o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra, a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia das suas esposas, dos seus filhos, das suas filhas e de todos que tinham idade para entender, uniu-se a todos os líderes e assumiu um compromisso solene. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada pelo seu servo Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor nosso Deus. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar desta ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com músicas de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos na região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofagitas. Também vieram de Bet-Gilgal, das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados em redor de Jerusalém. Primeiro os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, depois purificaram o povo, as portas e o muro. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração, e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos das colheitas e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora da cidade e as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com o seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço do seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regentes no coro e para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso, agora nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebia aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei,
mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano do seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas do cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles, os cantores responsáveis pelos cultos de adoração, tinham todos voltados a trabalhar nos seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Então, chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo nos seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Amém? Pausamos a nossa leitura no capítulo 13 e no verso 12.